Salve, rapaziada, tudo jóia com vocês? Essa é a história onde o protagonista sofre um bullying pesado de uma galera. E quando eu falo que é pesado mesmo, rapaziada. Os caras não são pouco sacana não, são muito sacanas. E depois do prota ser jogado do prédio por aqueles caras, ele acabou ficando num estado vegetativo. E ele acaba passando 10 anos em coma. Mas vocês acham que ele ficou nesses 10 anos sem fazer nada, só deitado ali na cama? Não, rapaziada, ele ficou 10 anos planejando a vingança dele contra esses caras. Esse prota tem uma mentalidade forte, né? E depois de se passar esses 10 anos, de repente ele voltou no tempo, bem lá no início, quando ele tinha começado a sofrer o bullying na sala de aula. Só que ele não voltou como o Hyun Sung de antes, não. O bicho agora tá com sangue nos olhos. E a nossa história já começa com o prota Hyun Sung caindo de um prédio. Mas por que isso tá acontecendo? Por que eu estou caindo de um telhado? Logo eu iria me formar, então eu aguentei tudo até agora. Eu não consigo entender. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Nesse dia, eu morri. Não, isso não é o mesmo que estar morto. Então dentro do hospital a enfermeira conversa com a avó dele. Senhora, já se passaram 3 meses. Isso é apenas minha opinião como cuidadora, mas eu nunca vi um paciente em estado de coma vegetativo acordando. Está tudo bem se a senhora... E a avó pergunta o que ela está falando. Você está dizendo que eu devo desistir porque o meu neto não vai acordar? E a mulher fala que não é isso que ela quis dizer. E o prota diz que depois dele cair do prédio, ele entrou em coma vegetativo e apenas conseguia ouvir o que as pessoas dizem. E a avó fica se lamentando do lado dele. E ele diz que ainda consegue sentir os toques e pode ouvir a voz da avó dele. E a avó fica orando para ele acordar. Vai ficar tudo bem, eu nunca fiquei doente antes, então eu vou acordar em breve. Mas nesse mundo obscuro, nada aconteceu como eu desejava. Hyun Sung, essas malditas enfermeiras estão dizendo para eu desistir de você. Mas como poderia fazer algo assim? Eu cuidei de você por tanto tempo depois que você perdeu seus pais. A vovó jamais vai desistir de você. Me dê pelo menos um sinal de que você está vivo. E o prota pensa que ele só queria poder se mexer um pouco. Vamos, eu tenho que me mexer. Então o tempo se passa. Irmão, eu não aguento mais. Os caras que faziam bullying com você agora estão fazendo comigo. E em seus pensamentos o prota pensa que aqueles miseráveis estão atacando o Hyun-jin, o irmão dele agora. E o Hyun-jin fala que a avó deles machucou as costas enquanto trabalhava em um restaurante para pagar as contas do hospital. E ele fica sem saber o que fazer agora. Se for assim, eu prefiro que você morra. Se você tivesse morrido, talvez nós não sofreríamos tanto. Por favor, acorde. Não fique só deitado aí. Acorde, irmão. E o Hyun Sung diz que nem ao menos consegue derramar lágrimas. Então, como eu poderia morrer ou acordar no momento que quisesse? Isso deve ser um sonho. Eu só estou tendo um sonho muito longo. Se eu tiver um pouco mais de paciência, se eu aguentar só mais um pouco, logo eu poderia acordar do sonho. Então 3 anos se passam. O Hyun-jin parece que faz muito tempo desde que não vem me visitar. E as enfermeiras do lado dele começam a falar sobre a avó dele que acabou desmaiando. E ele fica surpreso com essa notícia. E uma delas fala que agora vai poder aumentar o volume da TV, porque a avó não vai mais atrapalhar. Mas que merda. Merda, isso não é justo. Aqueles caras, o Park Min-chon, o Young-tae, o Jun Min, o Kang Chan-suk e também o Dai-wan, o Kim Yoon-chon, esses malditos que até mesmo tinham os professores em suas mãos. Se eu por algum milagre conseguisse voltar ao tempo, eu destruiria todos eles. E o Hyun Sung começa a pensar em algumas coisas. Então ele começa a imaginar ele batendo nos caras, o cara implorando por perdão e ele arregaçando o cara na porrada. Não importa o qual doloroso seja pra vocês. Você acha que pode ser mais doloroso do que entrar em um estado vegetativo? Mesmo que doa, você apenas desmaiou depois de sofrer por um tempo. Você não sofreu mais do que a minha avó. E ele acaba arregaçando todo mundo na porrada. Não, não é isso que eu quero. Essa vingança é muito simples. Então 4 anos se passam, do início até o fim, não importa os métodos. E 5 anos se passam. Não deixarei que vocês se levantem. 6 anos se passam. Eu montarei um plano para arruinar completamente a vida de vocês. Para que vocês sofram mais do que eu sofri. E 7 anos se passam. E vou planejar para que eu possa destruir a vida de vocês, seus miseráveis. É isso seria o plano perfeito para aqueles caras. Mas... Então 10 anos se passam. Pensando bem, isso é apenas uma fantasia. Qualquer um já teria melhorado em tanto tempo assim. Por favor, eu só quero acabar com a minha vida. E uma luz começa a brilhar no fim do túnel e o irmão dele vai se aproximando dele. Então o Hyun-sung dá um sorriso pra ele e ele percebe que tem algo diferente agora. O quê? Já amanheceu? O mesmo som da TV de sempre? O mesmo quadro negro de sempre? Peraí, quadro negro? E ele vai olhando pro pessoal da sala dele e ele reconhece aqueles caras. Mas o que tá acontecendo? Ok, eu devo estar tendo outro sonho igual naquela época. Mas peraí, por que tá doendo? Então ele vê uma caneta na mesa dele. Isso não parece ser um sonho. E ele dá uma canetada na perna dele. Droga, isso doeu. Não, isso não é um sonho. Parece que eu realmente voltei no tempo. Ei, seu maldito, um cara aleatório fala.
seu gordo estúpido, e ele começa a chutar o carinha. Você ficou maluco, seu idiota? Se é desse jeito que você quer, então eu vou acabar com você. E ele fica chutando o cara, e o Hyun-sung fica olhando pra eles. Peraí, não é possível. Essa situação é o ponto de partida de todo o meu sofrimento. E ele vai lembrando dos momentos que os caras fizeram bullying com ele e acabou jogando ele do prédio. Foi esse é o momento em que tudo começou. E o prota chega atrás do maluco e fala pra ele parar. Hã? Mas o que você quer? Eu ouvi direito? Você é bem interessante, hein? Kim Hyun-sung, você acha que pode lidar com tudo isso? Você acha que é diferente desse gordinho aqui? Não se ache tanto. Um cara como você... E o prota já dá uma cacetada na cabeça dele. Eu voltei pro primeiro ano do ensino médio. O momento pelo qual eu tanto ansiava finalmente chegou. Esse foi o dia em que a minha vida mudou. Eu ainda consigo me lembrar claramente do que aconteceu naquele dia. O Park Min-cheon estava ouvindo a aula sem entusiasmo. Ele era um caso típico de valentão que assediava seus próprios amigos. Ele gostava de um jogo chamado Land Online. E ele chega naquele mesmo gordinho. Ei, você é inteligente, você deve ser ótimo jogando. Eu quero que você melhore meu personagem pra mim, beleza? E o gordinho concorda. Então você só diz sim, não é? Então você concorda em upar meu personagem a partir de agora, certo? Naquele dia, o Lin Junmin se tornou escravo gamer do Park Min-cheon. As notas do Lin Junmin, que ele era o melhor aluno da turma, começaram a cair. E o Min-cheon fala pra ele que já que ele tira boas notas, ele deve receber muito dinheiro por causa do pedido do Park Min-cheon pro Junmin gastar seu dinheiro pessoal pra comprar itens do jogo pra ele. O estresse do Junmin chegou ao limite. E o Junmin fala que a partir de agora é pra ele cuidar das coisas dele sozinho. Naquele dia foi a minha primeira vez vendo a violência ser cometida bem diante dos meus olhos. Eu não queria causar nenhum problema, mas lembrei de que o Junmin às vezes me ajudava gentilmente com os meus estudos. Eu simplesmente não conseguia assistir o Lee Junmin sendo espancado sem nenhum amigo pra ajudá-lo. E o prota vai tentar ajudar ele, mas o amigo dele fala pra ele não fazer isso. Mas o Hyun-sung disse que isso não é certo. Você é idiota? É o Park Min-cheon. Mexer com ele é o mesmo que cavar a própria cova. Eu sabia do que ele estava falando, mas eu sempre fui bom em esportes, e eu não ficava atrás da hierarquia dos garotos. O nome Park Min-cheon não era intimidador pra mim, e o Hyun-sung fala pro Min-cheon parar, e naquele dia, como o professor chegou logo depois, a situação foi mais ou menos resolvida, mas desde aquele dia, a gangue do Park Min-cheon começou a transformar minha vida em um inferno. Todo dia eu era arrastado pela gangue do Park Min-cheon, e sem um dia pra me recuperar, eu era espancado. Mesmo depois da escola, havia dias que eu não conseguia dormir, porque eles me obrigavam a ser um escravo nos jogos. Inferno. Não há uma outra forma de descrever a minha situação além dessa palavra. E a cena corta para uma sala, o pessoal vai olhando meio assustado pro que aconteceu, e o Min-cheon fica pensando no soco que ele tomou. Seu miserável. E o Hyun-sung não dá nem tempo dele pensar e já pega ele pelo cabelo, e bate a cabeça dele na mesa. O cara chega e fica tremendo. A pancada foi tão forte que começa a sair sangue da boca e do nariz dele. E o pessoal lá atrás começa a cochichar. Mas isso não é sangue? O presidente da turma sempre foi assim? E o prota continua massageando a cara do maluco. Esse momento, essa situação, eu gravei na minha cabeça enquanto caía em coma. E o Hyun-sung, cheio de ódio, já vai se preparando para dar um soco nele. O Park Min-cheon tem um estilo típico de luta que depende apenas do seu físico. Ele não está acostumado a ser atingido, então está fadado a entrar em colapso se não der um primeiro golpe. O momento em que tenta reagir depois de levar um soco na cara. Eu calculei bem para agarrar o seu cabelo e bater o rosto dele direto na mesa. Eu simulei todo esse cenário infinitamente nos meus últimos 10 anos. E finalmente chegou o momento. E ele joga o Min-cheon nos armários, até mesmo esse próximo movimento. E o Hyun-sung dá um chute na cara dele. Você não saberia o quanto eu esperei por esse momento. Eu não tô nem aí se você morrer enquanto eu te bato. Se você levantar o seu rosto, eu vou chutá-lo. E se bloquear com a sua mão, eu vou quebrá-la. Então alguém joga uma cadeira na direção do Hyun-sung. E ele vira para ver quem foi que jogou. Ei, para aí mesmo, seu idiota. E se eu não quiser parar? Esse maldito realmente ficou louco, hein? E esse maluco aqui é o Junmin, um novato da gangue do Park Min-cheon. Não tem como ele não saber que vamos intervir se ele mexer com o Park Min-cheon. E ele não parece estar nem um pouco assustado, certo? Esse cara, ele ficou louco. Muito bem, eu vou terminar o seu joguinho hoje. Esses são os membros da gangue do Park Min-cheon. O Park Min-cheon só assume a liderança porque intimida os garotos. Mas na verdade esse cara aqui é o mais forte deles. E esse maluco é o Kang Chan-suk. E o Hyun-sung fica encarando ele, e o cara já fica no ódio. Então a menina lá atrás grita que o professor tá vindo. Você deu sorte, seu pedaço de merda. Ei, Chan-suk, vamos. Terminaremos isso depois, o Junmin diz. Ei, só pra você saber, você já era. Assim que terminar a aula, eu vou te encontrar. Então nem pense em fugir. Isso mesmo, espere ansiosamente por isso. E os caras vão saindo da sala, enquanto o Min-cheon fala que a cabeça dele tá doendo. E depois disso a aula começa. Droga, o que foi aquilo? Eu lembro de levar um soco primeiro, mas em algum momento eu estava sendo espancado no chão.
Esse Kim Hyun-soo, como ele se atreve a me humilhar? Eu vou acabar com ele. Os outros caras vão se reunir assim que acabar a aula. Você acha que consegue lidar com isso? Pra ser honesto, se eu não tivesse abaixado a guarda, eu não teria sido derrotado por esse nerd. Ele deve ter agido assim porque nunca me viu intimidando os garotos. Mesmo que ele seja o presidente da turma e costume intervir de vez em quando, ele nunca passou dos limites, então eu nunca precisei mexer com ele. Enfim, a verdade é que ele passou dos limites primeiro. Assim que a aula acabar, eu vou te deixar à beira da morte. E a cena corta pra sala dos outros caras, da gangue dele. Caramba, esse professor é muito chato, hein? Eu sei, seria muito bom se ele terminasse a aula mais cedo, não acham? Mas o Kim Hyun-soo, aquele miserável, ele deve estar drogado ou algo do tipo. Bem, ele agiu como se não tivesse nem aí pros reforços. Eu pensei que seria resolvido facilmente, mas ele teve que fazer aquilo, quando estávamos prestes a acabar com ele primeiro. Será que ele espalhou rumores sobre aquela história? Não, sem chance. Ele pode simplesmente ter perdido a cabeça, mas qualquer que seja o motivo, ele nos menosprezou na frente de todos. Se o deixarmos assim, os outros vão achar que nós somos fracos. Então, mesmo que a gente tenha recebido o pedido, vamos usar essa oportunidade para pisar nele definitivamente. Então aquele Kim Hyun-soo nunca mais vai nos olhar com aqueles olhos arrogantes de novo. Mas é claro, aquele pedaço de merda, eu vou acabar com ele. Então o sinal toca e a aula termina. Kim Hyun-soo, agora você está acabado. Hã? Mas o que é isso? E o Hyun-soo não dá nem tempo dele pensar e já dá uma bicuda na testa dele. Mas o que foi isso? O que tá acontecendo? E o Hyun-soo pega no cabelo dele. Devemos continuar de onde paramos, certo? Esse maldito, qual é a dele? Em vez de nos evitar, ele realmente quer lutar? E a aula na sala do outro cara também já vai terminando. Não há pra onde ele correr de qualquer maneira, a escola é bem pequena. Vamos lá, vamos espancar esse merda do Kim Hyun-soo. E tem uma galera reunida na sala do Prota, e eles vão chegando até lá. Hã? Por que tem tanta gente aqui? Merda, esse maldito do Kim Hyun-soo. Vamos lá! E ele vai chegando na sala do Prota, e parece que o Prota já acabou com o Min-chon. E os caras param na porta olhando pra ele. Vocês estão atrasados. Rapaziada, esse Prota aqui é bala na agulha, hein? Agora você já era, seu maldito. Eu simulei infinitamente esse cenário quando estava em coma durante esses 10 anos. Eu não tive problemas pra lidar com o Min-chon. O maior problema que eu tive foi esse cara, o Kang Chan-soo. Foi fácil derrubar o Min-chon, mas eu não consegui pensar em um modo fácil de acabar com esse cara com a força que eu tenho agora. Então, o que eu deveria fazer? A resposta é bem simples. Seria fazer coisas que eu nem pensaria em fazer antes. E ele já dá uma cadeadada na cabeça do cara. Jogo limpo? Isso é muito imprudente. E ele pega pelo cabelo do maluco pra alcançar minha vingança. Eu não tenho tempo pra ficar pensando se eu jogo limpo ou sujo. Não importa que tipo de malhação você tem feito. Eu tenho certeza que nem você aguenta ser atingido por um ferro. E o Hyun-soo joga o cara pra longe. E o maluco já cai apagado. E os outros dois malucos da gangue ficam sem entender nada. Mas agora, esse é o momento. Essa é a única chance que eu tenho. E ele já consegue agarrar o outro maluco. Se eu me jogar contra ele com todo o meu peso, o Yun-tai não será capaz de aguentar. Se eu jogar ele no chão bem assim, ele não terá tempo para reagir no meu próximo ataque. E o Proter vai dando uma sequência no queixo dele. Eu não ligo se o Juminho estiver vindo me atacar pelas costas. É melhor acabar com o Yun-tai de uma vez por todas, para que eu ganhe essa batalha. E ele já dá um esmaga-crânio no Yun-tai, numa situação em que eu estou em desvantagem. E ele ficou olhando pro Yun-tai com a cara de assassino. Eu estava pronto para a batalha há muito tempo, mas parece que o meu corpo não é forte o suficiente para acompanhar os meus movimentos. Apesar disso, eu não posso parar aqui. Ainda não, porque ainda tem mais um que eu tenho que acabar. Esse maldito do Kim Hyun-soo, ele era tão forte assim? Ele era apenas forte o bastante para estar fora da lista de alvos dos valentões. Ele não era tão forte assim. Esse cara é um monstro. Agora que o Shang-Tsung está caído, eu não posso lidar com esse cara. Eu não posso vencer ele sozinho. Então agora eu tenho que terminar o que nós começamos, não? O Hyun-sung diz pra ele: merda, as minhas mãos estão tremendo. Então o Hyun-sung vai pra dar uma pancada nele. E um professor aparece e grita o que eles estão fazendo. Até que fim, parece que os professores notaram, já que ele estava fazendo muito barulho. Há 3 alunos que foram espancados. Isso é um grande problema para a escola. Agora você já era, Hyun-sung. E a cena corta para a sala dos professores. Ei, Hyun-sung, você ficou louco? Mesmo que vocês sejam garotos, há limites. E alguns deles acabaram indo pro hospital com a cara toda amassada. O professor diz isso, mas então ele pensa que isso é um problema. Se der tudo errado com o conselheiro, eu posso acabar tendo que assumir uma grande responsabilidade. Eu não quero me envolver nisso. É melhor colocar todos os problemas em cima do Hyun-sung. Por que esse pirralho causou esse alvoroço, hein? Ei, esse problema não pode ser resolvido apenas pela escola. Eu tenho trabalhado como professor por décadas, mas eu nunca vi um moleque como você. É melhor estar preparado. Os pais dessas crianças não vão deixar você escapar. Você deve pagar pelo que você... Ei, professor, não precisa exagerar. Não é como se esse fosse o primeiro caso de violência dentro da escola. Mas o que você está dizendo? Você sabe muito bem. É aquilo em que você é bom.
Você pode apenas usar essa sua habilidade. Você pode enterrar esse caso sem falar nada. Enterre isso para que eu não tenha problemas. E o prota pensa que depois de ter dito isso, o professor vai reagir. Ei, seu moleque! E o professor dá um tapa na cara dele. E os outros professores ficam olhando para ele. Como eu pensei, é por isso que eu fiquei em coma da outra vez. E os professores ficam rindo dele. Eu não morri apenas pelo bullying. A causa da minha morte foram ambos assédios. E também adultos covardes que estão ocupados deixando seus narizes de fora. Eu me lembro claramente, especialmente de como Kim Yoon-chol, o conselheiro da primeira sessão, viveu como professor. Esse pedaço de merda que nem pode ser chamado de ser humano. Ei, é melhor você parar. E o professor pergunta o que ele tá dizendo e já vai pra dar outro tapa nele. Ah, então você vai mesmo continuar? O Hyun-sung fala. É melhor você abaixar a sua voz, senão eu vou acabar deixando escapar que você recebeu suborno dos pais, especialmente dos pais do Jun-min. Até onde sei, vocês fizeram um contato frequente. Eu deveria contar tudo isso aqui? Mesmo que eu não conte sobre isso, há outras coisas que eu posso falar. Por exemplo, sobre o seu caso com a professora de inglês. Então é melhor você parar, seu merda. E o Hyun-sung lembra que depois de suportar o bullying, de alguma forma ele finalmente chegou a uma decisão. Eu sabia que não era uma boa ideia, mas eu fui atrás de um professor pensando que eu precisava de apoio de um adulto. Entendo, então é isso que aconteceu. Ei, Hyun-sung, o Park Min-chun está dizendo a verdade? O professor fala. Então o Min-chun diz: o que é isso, professor? Não tenho nenhum motivo para intimidar os meus amigos assim. Só estávamos brincando, e como eu tenho um porte físico grande, o Hyun-sung deve ter achado que eu estava intimidando ele. Seu pirralho, independente do que seja, não intimide seus amigos. Você acha certo dar um soco na cara de outro? Não faça mais isso, entenderam? Sim, professor, nós entendemos. Sim, nós manteremos isso em mente. Mas no fim, eles não fizeram nada. Então depois de sair da sala dos professores, o Min-chun fala pro Hyun-sung seguir ele. Seu merda, você achou mesmo que poderia encrencar a gente contando alguma coisa pro professor? E eles levam o Hyun-sung pra fora da escola. E o Min-chun começa a espancar ele. O Hyun-sung cai no chão enquanto o cara chuta ele. Eu me senti injustiçado, eu senti muita raiva. Se você é um professor e educador, você deve pelo menos ir mais fundo quando um aluno diz que está sendo intimidado pelos seus, entre aspas, colegas. Esse é o seu dever como professor. E o Min-chun continua chutando ele e diz que vai acabar com ele agora. Professor, finalmente, já que ele me viu apanhando, provavelmente vai ter percebido a gravidade da situação. Ele com certeza irá punir esses caras agora. Então o professor vira o rosto ignorando aquela situação. Eu só fui descobrir depois que o Kim Yoon-chun era um pedaço de lixo que costumava aceitar dinheiro dos pais dos alunos e que os pais do Jun-min eram uma das fontes de renda dele. Ele nunca teve a intenção de resolver esse assunto em primeiro lugar. Depois disso eu dei o meu melhor para tentar resolver esse problema, mesmo que eu tenha que fazer isso por conta própria, mesmo que sabendo que não ganharia essa luta. Balançando os meus punhos, eu lutei para tentar escapar dessa realidade infernal. E ele vai lembrando que ele até chegou a lutar com os caras. Aquele dia, em particular, foi bastante violento. No entanto, no dia seguinte, o que aconteceu com o rosto do meu filho? Quem foi esse maldito? Quem foi o pirralho que fez isso com o rosto do meu menino? Foi o Hyun-sung, ele que começou. O Jun-min fala: Ei, por que você fez isso? O precioso nariz do meu filhinho está quebrado. Nós não vamos deixar esse assunto passar, hein? E a avó do Hyun-sung pede desculpas e diz que sente muito. A intervenção dos adultos era uma área em que eu não podia fazer nada sem os meus pais. Mesmo no comitê de violência escolar, eu levei punição sozinho. E a gangue do Park Min-chun se safou sem nenhum problema. Eu só fui perceber isso depois que eu entrei em coma. Sobre o fato de que eu não posso me vingar somente com força física. Mesmo a intervenção dos adultos deve ser inteiramente resolvida, para que eu possa me vingar no verdadeiro sentido da palavra. O prota bolou tudo nesses 10 anos, hein, rapaziada? E a cena volta pro momento presente, o professor fica em choque em saber que ele tem um caso com a outra professora. Então ele fica olhando em volta, e o professor tenta disfarçar. Mas que tipo de bobeira é essa que você tá dizendo? Professor, a partir de agora, quando você for falar comigo, pense bem antes de abrir essa sua boca para falar merda. Você foi apresentado aos pais do Jun-min através de um veterano da universidade, certo? Você tem cuidado do Jun-min antes mesmo dele entrar nessa escola. E graças a isso você receberia suborno todos os meses. Você está tendo um caso com a professora de inglês, uma mulher casada com 3 filhos. Vocês dois costumam ir em um motel. Está bom pra você ou você quer que eu fale mais? Professor, você vive a vida tão suja. Isso que eu acabei de falar não é nem a ponta do iceberg. Se eu revelasse tudo isso, a sua vida como professor ficaria bem complicada, não acha? Nem pense em considerar isso como uma mentira minha. Se você for agir desse jeito, mesmo que eu tenha que fazer você sair dessa escola, eu vou fazer da sua vida um inferno, professor. No momento em que eu fui para o 3º ano, o caso secreto do Kim Yoon-chol foi revelado, no caso do professor, e a esposa dele foi à escola e lhe deu um tapa revigorante e carimbou os papéis do divórcio. Descobriram que a família do Kim Yoon-chol estava bem financeiramente, e também havia rumores de que todas as suas propriedades pertenciam à sua esposa. Se isso for verdade, eu tenho certeza que o Kim Yoon-chol é o que mais teme que a sua traição seja revelada.
Sendo assim, não tem como essa chantagem não funcionar. E o professor começa a ficar nervoso. Então, o que você quer que eu faça pra você, Hyun-sung? É mais simples do que você pensa. Se você quer me calar, apenas continue fazendo o que estava fazendo. O que você quer dizer com isso? Continue vivendo como um lixo no futuro, permanecendo como um espectador ocioso nos assuntos dos alunos. Enterre-os, mesmo sabendo que há algo errado. Mas apenas o seu objetivo irá mudar. A partir de agora você vai fazer isso pra mim. Impeça que esse incidente siga em frente, independente dos meios ou dos métodos. Se você seguir as minhas ordens até o dia em que eu me formar, eu nunca vou revelar os seus segredos. Você sabe o que isso significa, certo? Bem, sim, a partir de agora eu vou dar o meu melhor pra te ajudar. Então o Prota sai da sala. Kim Yun-chon, ele é apenas a minha primeira carta na manga que eu pensei de antemão. Eu preciso me apressar para preparar minha próxima carta na manga, mas, por enquanto, e ele chega na porta de uma sala, tem uma coisa que eu preciso fazer antes disso. Aquele maldito do Hyun-sung, ele ficou louco? Eu vou partir aquele miserável ao meio depois que ele chegar. O Kim Yun-chon, que está recebendo o dinheiro da minha mãe, não vai deixar o Kim Hyun-sung se safar. No mínimo ele vai ser expulso. Eu não vou ter que encontrar o Kim Hyun-sung. E eu não vou ter mais que me envolver com aquele cara. Pra ser honesto, eu fiquei com um pouco de medo. Não me diga que os outros caras me flagraram. Mas que droga! E ele joga a cadeira no pessoal. E o pessoal fica com medo e acaba se afastando dele. Eu tenho que me tornar o mais forte dessa escola. Só por causa do Kim Hyun-sung. Eu nunca permitirei que a minha reputação caia no abismo. Então ele senta no lugar dele. Tem que ter sido sorte. Aquele maldito nunca derrotaria 3 pessoas de uma vez só. Se eu lutasse com ele de novo, eu iria derrotá-lo facilmente. Ei, Jun-minho, então você estava aqui, não é? Eu estava procurando por você. Temos que terminar o que estávamos fazendo, não é? E o Jun-minho já começa a se cagar de medo. E antes dele perceber a situação, já toma uma pancada no queixo. E a pancada foi tão forte que o bicho sai voando. E então ele cai perto da parede. E ele começa a olhar pro Hyun-sung. E o Hyun-sung vai caminhando na direção dele. Nesse momento, até o suor começa a escorrer pelo butico dele. E o Hyun-sung já dá um chute no queixo dele pra ele ficar esperto. A pancada foi tão forte que começa a sair sangue da boca dele. E o Hyun-sung não deixa nem ele pensar e já vai batendo na cabeça dele. E ele fica pedindo ajuda. Esse Hyun-sung, ele realmente não bate bem da cabeça. Por favor, alguém me ajude. É ele, o Kim Yun-chon. Eu já ia me esquecendo, você recebe dinheiro da minha mãe. Mas que merda, e o professor ignora aquela situação. Você não precisa esperar por ajuda, porque ninguém nessa escola vai querer te ajudar. E o Hyun-sung já vai se preparando para dar uma pancada na cara dele. E a cena corta para 5 minutos atrás. O professor fica pensando no que ele deve fazer. Isso está além das minhas habilidades. Esse é um incidente em que 3 alunos foram hospitalizados. É claro, a escola não vai querer que a situação se agrave, mas se eu não punir o Hyun-sung apropriadamente, os pais das vítimas vão fazer um barraco, principalmente os pais do Jun-minho. Aqueles dois nunca deixaram passar quando se trata do filho deles. Eles são proprietários de diversos complexos residenciais. Além de ricos, são figuras conhecidas na cidade. Eles não poupam gastos quando a escola pede apoio monetário. A recente renovação da escola foi terminada graças à doação deles. Como são sujeitos com os quais o diretor lida pessoalmente, a influência deles deve ser forte. E além de tudo, o maior problema é que eu recebo o dinheiro deles. Assim que começarem um fuzuê por conta disso, nem mesmo alguém como eu seria capaz de fazer alguma coisa. Eu tenho que pensar em como sair dessa situação. Não tem como, a única alternativa é excluir o Jun-minho desse incidente. O Kim Hyun-sung ainda não mexeu com o Jun-minho. Ele ainda não mexeu com o filho daqueles dois, então se eu puder convencê-los, eles podem deixar passar essa situação em particular. Afinal, aqueles moleques que apanharam são apenas amiguinhos do filho deles. Se eu encontrar o Hyun-sung e pedir pra ele não mexer com o Jun-minho, a situação com certeza vai ficar crítica. Eu tenho que controlar o Hyun-sung o mais rápido possível. E quando ele chega na sala do Prota, ele entra em choque. Mas o que aconteceu? Droga, eu cheguei tarde demais, agora minha vida já era. E o Jun-minho fica olhando pro professor. Merda, os pais do Jun-minho ou quem quer que seja, tudo estará acabado pra mim assim que a minha relação com a professora de inglês for revelada. E o Hyun-sung vai se preparando pra dar um tapa nele. Você me menosprezou, quando esse é o mais longe que você consegue chegar. Enquanto faziam bullying comigo, dia após dia, durante 3 anos no ensino médio, esses miseráveis costumavam dizer que eu estava naquela situação porque era fraco. Mas olha só você agora, tremeiro desse jeito, quando eu apenas estou começando. Ah, não tem jeito. E o Prota larga ele, e ele fica em silêncio por um momento. Então ele começa a andar, e ele senta na cadeira dele. Esse idiota imbecil. Eu também estava ciente. Se eu apenas não mexesse com o Jun-minho, o que fiz com os outros caras seria encoberto de alguma forma. Mas se eu fosse escolher os oponentes contra os quais eu me vingaria desse jeito, eu não teria socado a cara do Min-chun no momento em que retornei. Ao invés disso, escolheria viver uma vida pacífica enquanto evitava esses miseráveis. Depois de viver o inferno como um paciente vegetativo, tudo com o que eu sonhava era vingança, e esse foi o resultado. Haverá um alvoroço em breve. 3 pessoas foram espancadas, e além do mais,
Como o diretor disse que faria a escola Bridge Prospect se tornar uma das instituições de prestígio, ele tentará me punir duramente por conta desse incidente, mas em contraposição, dúzias de testemunhas me viram encobrir isso. Ele não seria capaz de impedir a situação de sair do controle mesmo que tente. Se eu não posso nem mesmo lidar com uma simples escola, eu não seria ao menos capaz de sonhar com a vingança que eu desejo realizar. Mas uma coisa é certa, esse é só o começo.